Olá, malta, sejam bem-vindos ao 20º episódio de Ana com N, um podcast politicamente incorreto. Sim, é Ana com um N. Olhem, já é a segunda vez que eu estou a gravar isto, porque se isto não acontecesse, nem seria eu. Tive aqui uns problemas com o micro, ficou sem bateria, quase no início, e eu ainda pensei em começar de onde ele perdeu a bateria, mas não ia ficar natural e depois eu tinha de estar aqui com cortes e trocas e baldrocas e coisas, portanto vamos recomeçar do início. E sim, malta, quem diria? Quem diria? E vamos também ter fé no som que o iPhone capta, que em princípio é bom. Na verdade, em princípio é bom. É bom, é bom. Portanto, no drama. Vamos prosseguir como se nada tivesse acontecido. Então, como eu estava a dizer, malta, chegámos ao episódio número 20. Quem diria que isto não iria acabar muito antes? Não quer dizer que vai acabar agora, atenção, mas é de louvar, é de louvar. E para este episódio 20, se vocês me seguem no meu Instagram, sabem que eu decidi fazer uma espécie não, é mesmo um Q&A, porque achei, pronto, 20 é assim um número redondo e por que não? Por que não, não é? E assim a malta também pergunta o que tem a perguntar, conhecem-me um pouco melhor e, e as minhas opiniões e tudo mais. Então deixei lá uma caixinha para receber as vossas questões, e é isso que eu me proponho aqui a vir a fazer. Nesta semana, que por acaso eu até tinha coisas assim mais ou menos para contar. Pronto, olha, ah, cheguei esta semana de uma viagem a Edimburgo, fui a Edimburgo com as miguxas portuguesas, foi muito fixe, a cidade é muito bonita, depois está toda natalizada, o que é top, imensas vibes de Harry Potter, que eu, como uma fã desde o início, tinha de experienciar e de viver e amei. O frio não é assim tão diferente daquele que está em Turim, portanto, até bastante tranquilo. E olhem, gostei muito de tudo. Estou ainda num momento de spam nas minhas redes sociais, portanto, se quiserem ver fotos lindas e vídeos e reels e coisas, sigam. Hum, e pronto, e é isso, tipo, também não quero alongar muito porque nós temos aqui algumas questões. Entretanto, mais novidades. Também comecei a fazer parte de um grupo de caminhadas aqui de Turim. Eu não sei se não falei disto no último episódio, mas olhem, se falei, aqui está novamente. Que basicamente uma rapariga que depois eu descobri que é uma influencer italiana, organizou. Então pronto, já aconteceu 2 vezes, eu ainda só fui a uma porque na segunda lá está, estava em viagem. Mas é muito fixe para conhecer malta, para me entrosar ainda mais na cidade, para fazer exercício, também é bom. E as novidades para já, acho que são essas. Se eu quisesse dissertar sobre as novidades, talvez tivesse aqui um episódio, mas como este episódio é então das questões, eu estou com algum receio de me alongar. Entretanto, uma coisa que eu queria deixar aqui também marcada no podcast, porque eu não sei se, em alguma das questões que eu tenho para hoje, hum, vou ter a oportunidade de falar nisso, é que eu sou uma grande, grande, grande. Primeiro de tudo, sou muito nostálgica. Para o bem e para o mal, sou muito nostálgica. Mas sou uma grande fã daquelas. Eu não sei qual é que é a expressão em português, porque eu tenho o meu telemóvel em italiano já há algum tempo, e não me lembro, mas tipo os ricordi, tipo as lembranças. Então todos os dias basicamente vou lá ver. E hoje tinha uma foto de há um ano atrás, em que eu estava num lugar muito fixe em Coimbra, que é o da Living Room,
que é um sítio muito fixe para estudar, para trabalhar, tem ali uma cappuccino usada, mesmo grandona, mesmo boa, mesmo boa. Ah, então eu estava lá, tinha feito mais uma das milhentas entrevistas de emprego para uma empresa italiana e lembro-me que inclusive essa empresa era de Veneza. Correu bem a entrevista, mas teve com o saio que na altura aquele boss me deu vibes de um antigo boss que eu já tive, o que não é muito bom. E depois aquilo correu muito bem, eu gostei, eu acho que eles também gostaram de mim do outro lado e depois, como já é normal de algumas empresas, disseram que iam mandar assim uns trabalhinhos para eu fazer, para ver o que é que eu conseguia fazer e tudo mais, que isto até é uma prática relativamente normal nas agências de comunicação ou de design, inclusive algumas pagam este trabalho, pagam este tempo, o que não era o caso desta, mas pronto, iam mandar. Entretanto, mandaram e eu percebi que aquilo era mais não era tanto para eles verem o que é que eu sabia fazer, mas era mais para terem trabalho feito sem terem de o pagar. Eu lembro que na altura pensei, epá, se eu tivesse tempo disponível eu fazia isto e metia uma marca d'água, mesmo para do tipo, está aqui, conseguem ver o que eu sei fazer, mas não podem entregar isto a nenhum cliente. Mas na verdade, na altura eu só escolhi não fazer o trabalho eh, e escrevi um mail que valeu o que valeu, tipo, nem sequer recebi resposta, mas ao menos marquei uma posição, escrevi um mail a dizer que achava o trabalho um bocado excessivo, porque era realmente muito em quantidade e em trabalho mesmo, e que se estivessem ainda interessados em saber o que é que eu sou capaz de fazer, mandei-lhe link 1, link 2, link 3, né, com alguns trabalhos que eu já tinha feito dentro daquilo que eles também tinham pedido. Mas fez-me pensar que, ok, eu estava numa posição que me permitia fazer isto, mas e se fosse um miúdo à procura do primeiro emprego ou alguém realmente numa situação assim de mais desespero por um emprego? A quantidade de trabalho feito que esta malta não teve e depois escolheu uma pessoa para a vaga. Enfim, mas porquê é que eu trouxe este assunto? Não foi para dizer mal de alguns métodos de recrutamento que por aí andam. Isto não é, o episódio não é sobre isso, mas é porque, entretanto, hoje estive a falar com uma amiga sobre isso e eu republiquei a história, então ela viu. E esta minha amiga tem uma frase muito icónica dela que é: a vida não gira, a vida capota. E é tão isso, é tão isso. E eu sei que já fiz um episódio todo sobre isto, mas nunca é demais sublinhar que, malta, eu sei, eu sei que às vezes já tentámos 1000 vezes, que já recebemos 1000 nãos, que às vezes parece que nunca realmente vamos chegar àquele objetivo, mas continuem, continuem. E outra das expressões ou frases que esta minha amiga tem é: se tu ah, olhasses para o teu eu de há um ano atrás, trocavas com ele. Eh, e tantas vezes, se calhar a maior parte das vezes a nossa resposta é não, portanto, se é não é porque nós já avançámos de alguma forma, portanto é isso. Entretanto, sem mais delongas, porque eu tenho 33 questões aqui para responder, 33, a idade de Nosso Senhor Jesus Cristo quando foi crucificado. Isto parece uma informação aleatória, assim aqui no meio, porque vocês neste podcast também recebem cultura e conhecimento teológico, no caso. Ah, basicamente, temos 33 questões, não têm uma ordem específica de tema, de nada, tipo, eu simplesmente fui apontando conforme fui recebendo, são de vários temas, eu vou tentar ao máximo ser 100% honesta e tentar responder a todas, tentar não me esquivar a nenhuma. Eu já dei assim uma vista de olhos na diagonal, sei que há algumas que eu vou conseguir responder rapidamente, outras que me vão dar mais que pensar. A única coisa aqui que eu mexi foi escolher qual seria a primeira questão, porque acho que é uma primeira questão interessante para começarmos. Então, vamos então começar com as 33 perguntas do nosso episódio número 20. Então, como nasceu a tua ligação com a Itália? Olhem,
eu realmente, isto é uma questão que eu própria já me fiz a mim a determinada altura, porque eu não tenho família em Itália, não tenho nada que à partida me ligue ao país, mas eu acho que primeiro de tudo foi a minha experiência de Erasmus, não por ser uma experiência de Erasmus e pelo aquele discurso de o Erasmus muda-te, o Erasmus é a coisa mais especial que podes fazer da tua vida e tudo mais, mas muito pelas partes de mim que eu conheci por ter feito Erasmus. Acho que foi mais isso. Eu conheci a liberdade, eu conheci o desenrascar-me sozinha, eu conheci a parte de mim que faz coisas só porque quer ou acha certo e não tem de perguntar ou dar explicações a ninguém. Não que isso alguma vez na minha vida me tenha de certa forma sido exigido, mas era muito uma ideia com que eu sempre vivi e às vezes ainda vivo, mas eu gostei disso que eu conheci sobre mim. E se calhar se fosse noutro país, tinha acontecido com outro país, mas foi em Itália e eu acho que isso de certa maneira me fortaleceu o laço que eu tenho com a Itália. E depois, claro, tantas coisas aqui que de certa maneira me cativam. Eu lembro-me que a minha primeira vez em Itália foi em 2015 com um grupo de amigos e lembro-me de estarmos na cidade, íamos não sei para onde, e houve ali um arrufo de condutores. Lembro perfeitamente da condutora de trás sair disparada e começar tipo a mandar vir com o condutor da frente de tipo uma cosa vuoi? Tipo, ela não disse assim, disse de uma maneira mais rude e mais vulgar, mas tipo, este fogo na guerra, este não levar desaforos para casa. Depois o facto de ser um país, mas de ser tão diferente entre regiões, ser tanta coisa para descobrir e tanta coisa ter já acontecido nestas terras, tipo, isso fascina-me, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer essas realidades e é mesmo um país que me entusiasma. Quanto mais eu conheço sobre, mais eu quero descobrir e mais eu quero explorar. Então acho que a minha ligação vem desses 2 fatores. A seguir, família, comunicação e gestor de feitios, saber manter a conexão, ser justo. Olhem, eu acho que tenho alguma dificuldade nisto, principalmente na gestão de feitios, hum, mas também acho que o facto de eu ter começado na terapia, vai fazer quase 2 anos, minha Nossa Senhora, ah, me tornou uma pessoa mais, mas não só na família, de uma forma geral, mais tolerante e consigo mais facilmente perceber o porquê das atitudes dos outros. Então isso também ajuda, de certa maneira, a encaixar-me. Sim, há momentos em que eu não consigo, há momentos em que eu só quero tipo disparatar e começar a mandar vir, e às vezes não é tão fácil, tipo, porque imagina, como é que eu posso meter isto? Vocês, às vezes é frustrante, não conseguir fazer com que o outro perceba que podem haver outros pontos de vista. Eu acho que isto é a maior dificuldade na minha comunicação, mas seja com família, seja até com pessoas com quem eu me dou ou tenho de lidar. Não sei se respondi à questão. Isto é muito difícil responder a isto sem realmente dar assim um texto longo. ah, Portanto, acho que esta questão vou só deixar aqui. Onde é que te vês daqui a 5 anos? Olha, onde é que eu me vejo? Eu quero, na verdade, aquilo que é normal querer, não é? Tipo, eu tenho o sonho de ser mãe e gostava que isso fosse num contexto de família mais ou menos tradicional. Portanto, em 5 anos isso seria muito bom de acontecer. Muito sinceramente, já não tenho aquela coisa de vejo-me casada. Epá, não sei. E imaginem, eu sempre fui uma control freak, sempre tive de certa forma aquela coisa de daqui a X anos quero ter isto, daqui a Y anos quero ter aquilo e não sei o quê.
E desde que a minha vida deu uma reviravolta, eu meio que é do tipo, não fazer muitos planos demasiadamente a longo prazo, porque as circunstâncias podem mudar, eu própria posso mudar e então olhem, não sei, não sei. Imaginem, eu também não sou aquela pessoa de go with the flow e não planejar. Ai meu Deus. Planificar nada, tipo, não sou essa pessoa, mas passito a passito, tipo, ah, não pensar 5 anos, pensar no próximo ano, digamos assim. Então, de uma maneira geral, para responder a esta questão, tipo, assim, a 5 anos, vejo-me talvez com um filho, vejo-me na minha carreira, num sítio melhor, tipo, mais clientes, a fazer coisas mais excitantes, a aprender mais. Gostava também, talvez, de voltar a estudar, não tipo tirar um mestrado, assim, mas fazer algo que realmente desse aquele improvement. E é isso. Agora, a próxima questão. É tipo, esta questão é tão geral, mas ao mesmo tempo é tão complicada. Há alguém que me pergunta: estás feliz? Olhem, hum, cada vez que eu ouço esta questão, porque eu também sou uma pessoa muito complicada e que penso muito, se calhar demasiado. Cada vez que ouço esta questão, eu lembro-me de uma frase da Amália Rodrigues que é: "Não sou feliz, mas sou bem disposta". Que na verdade eu não me identifico com esta frase, tenham calma, mas imaginem, eu nunca me lembro de não ser feliz. Mas é tipo, é verdade, eu nunca me lembro de não estar feliz. Tipo, há momentos na vida em que determinadas secções podiam estar muito melhor, tipo, ou a secção do trabalho, ou a secção amorosa, sei lá, ou a secção dos amigos. Mas estar feliz, eu acho que sempre estive feliz. E então a resposta a esta questão é sim, estou feliz, estou feliz. Ainda aqui há dias partilhei uma cena no Stories que é este ano 2025 eu estive no meu top e acho que estive no meu low, tipo mais baixo. Ah, mas isso nunca foi geral. Tipo, aliás, o assunto do meu top nem teve nunca a ver com o assunto do meu down. Então, lá está, feliz, de uma maneira geral, mas há sempre coisas a melhorar, acho eu. E ainda por cima eu sou uma eterna descontente, estou sempre à procura de improvements. Mas, então, rotina de trabalho remoto, como manter o foco, o que estimula e o que não estimula. Olhem, isto para mim foi um bocado difícil porque, primeiramente, eu sempre achei que queria ter trabalho remote, que queria não ter horários, queria não ter horários no sentido de ser eu a fazer o meu horário, decidir quando é que trabalho, mas eu também tinha muito receio que isso não fosse para mim, porque lá está, pode não ser para todos. E isso não quer dizer que uns conseguem e outros não conseguem, é simplesmente a nossa predisposição, pode ser para uns e pode não ser para outros. Ah, e no início eu senti muito como se estivesse de férias. Tipo, eu é que decido, não sei o quê. A determinada altura eu percebi que precisava de ter mais ou menos uma rotina. Então aquilo que eu faço, eu sei que sou mais produtiva e mais criativa da parte da manhã, portanto aquilo que eu faço é tentar acordar a horas normais, no sentido que se eu tivesse um emprego num escritório eu acordaria. E depois tem muito a ver com o flow do trabalho que eu tenho para esse dia, a quantidade, e também a minha disposição, porque há dias em que eu me posso permitir deixar determinadas coisas para o dia seguinte, ou há dias em que eu preciso até de fazer mais do que aquilo que faria normalmente para um dia, porque, sei lá, ou o dia a seguir eu sei que vai ser muito estressante e eu não vou ter cabeça, ou às vezes até mesmo eu sinto-me tão criativa no dia 2 que eu vou já aproveitar para pegar em determinados trabalhos que não são assim tão urgentes. E faço logo ali tudo de rajada. Às vezes é muito assim. O foco, olhem, o foco é sempre o mesmo. Ah, uma pessoa trabalha
porque precisa de dinheiro. Por muito que se goste a área e as coisas e os projetos em que se trabalham, o objetivo é ganhar dinheiro. Agora vamos só aqui fazer um pequeno contratempo, que é eu a ligar isto à corrente, porque estou a ficar sem bateria no meu PC e preciso ver as questões. Pronto, o foco é sempre o dinheiro. Mas como eu não tenho, lá está, eu sou a minha própria patroa e trabalho como freelancer, a minha motivação é: se eu não trabalho, não ganho. Então eu preciso de dinheiro, como toda a gente neste mundo, portanto a motivação é muito essa. Mas também, não vou ser hipócrita, às vezes os próprios projetos são projetos interessantes, são projetos em que eu me sinto útil, que eu me sinto livre para dar asas à minha criatividade, então isso também acaba por ser uma motivação. E não vou dizer que gosto de tudo aquilo que faço, mas gosto de grande parte, da maior parte das coisas que faço. Então, esses são os 2 focos. Qual foi a tua viagem preferida? Diz. Minha viagem preferida. Eu não consigo escolher, porque eu penso nas viagens que eu já fiz e todas tiveram coisas que eu amei por diferentes motivos. Epá, esta que resposta chuma, a sério. Mas já, eu não consigo. Não consigo mesmo escolher. Viagem preferida. Aí, ó. E eu sei que isto é uma resposta de bosta, mas não consigo. Olha, mas ok, já que não consigo escolher uma, vou talvez. Vou talvez. Então, foi a minha viagem quando eu fui a Londres, a viagem que eu fiz em agosto de 2024, que foi ao sul de Itália, da zona de Nápoles, costiera, etc. E, e esta em Edimburgo, talvez. Yeah, estas três. Tem, epá, foi mesmo uma resposta de tanga, mas todas as viagens que eu fiz foram bué fixe por motivos diferentes e eu acho que estas três reúnem os vários motivos de todas as outras. Pronto, eu acho que é isto. Maior aprendizagem de 2025. Eu sei lá, menina. Maior aprendizagem. Ah, talvez, primeiro de tudo, uma aprendizagem que já vem do ano anterior, que é mais vale arrepender-me do que fiz do que arrepender-me por não ter feito algo ou por não ter experimentado algo e ser sempre fiel àquilo que tu sentes e àquilo que tu queres, independentemente do judício, do, como é que se diz? Do juízo dos outros. Do juízo. Tipo, estão-te ai, eu estou-me a tornar nesta pessoa, estão-te a judicar, estão-te a julgar. Do julgamento! Do julgamento dos outros. Do julgamento dos outros. Hum, Porque assim, eu acho bem que é mentira as pessoas que dizem: "Ai, não me importo de nada com a opinião dos outros, blá 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 blá". Mas eu acho que isso nos condiciona sempre de alguma maneira. O importante é que não nos condicione demasiado e que nós não deixamos de fazer as nossas escolhas, por muito diferentonas ou alucinadas possam parecer, por medo desse julgamento. Ser fiel àquilo que tu és, àquilo que tu sentes. Acho que é a maior aprendizagem deste ano. E não, eu ia para dizer não mudar por ninguém, mas eu acho que isto é uma falácia. Eu acho que os nossos comportamentos devem sempre ser ajustados, sempre, porque muitas das vezes não são corretos. Portanto, sim, às vezes temos de mudar, mas se aquilo que nós sentimos é bom e é genuíno, é seguir. Houve alguma coincidência recente que te deixou a pensar no destino? Sim, bastante recente, bastante.
Mas eu não posso falar sobre isso agora aqui. Ah, alguma coincidência recente? Ei, epá, vocês sabem aquelas coisas que hoje aparecem na vida e vocês dizem: "Não, é impossível. É impossível, meu. É impossível. Isto é demasiado. É uma coincidência. Não posso." Eu disse que ia tentar responder a tudo, mas eu não posso responder a isto agora. Desculpem. Conta um episódio laboral traumático que tenhamos vivido juntas. Ei, olhem, então, primeira vez a revelar o nome de quem me fez esta questão. É a minha amiga Margot, aquela de que eu falei, que tem um podcast que se chama Tudo Bom. Vão lá, ouçam, a seguir a este. E nós trabalhámos juntas, já mais do que uma vez, inclusive. E aquele boss que eu falei inicialmente, nós tivemos juntas. Ei, Margot, nós tivemos tantas coisas traumáticas. Ai, por onde é que eu começo? Mas eu acho que aquela mais traumática foi mais contigo do que comigo até. Mas eu fiquei muito. Que espécie de pessoas, que são, que espécie é esta com quem estamos a lidar? Que foi quando um amigo da Margot tinha falecido e toda a empresa estava para ir. Olha, vou mesmo falar sem rodeios, estou-me a lixar. Estávamos todos para ir para a BTL, para quem não sabe, é a Bolsa de Turismo de Lisboa, e aquilo pressupõe estar vários dias. E a Margot não foi, obviamente, porque tinha todas as celebrações fúnebres do amigo e tudo mais. E a maneira como os patrões lidaram com isso fez-me mesmo pensar: esta gente não é humana. Ai, foi mesmo isso. Foi mesmo foi mesmo uma falta de consideração pelo momento, só interesse nos próprios interesses, nos interesses da empresa e sinceramente, enfim, eu acho que cada vez mais se tem percebido que a vertente humana nas empresas é aquilo que depois se manifesta em melhores resultados e sinceramente aquelas pessoas estão, não sei como é que estão agora, nem quero lá saber, mas estavam naquela altura muito longe dessa percepção, muito longe dessa percepção. Nós passámos vários assuntos, vários momentos muito caricatos, muito traumáticos, que se calhar um dia podemos falar sobre eles no meu ou no podcast da Margot, mas este foi aquele, mesmo que não tenha sido diretamente comigo, que mais me escandalizou. Eu acho que é mesmo essa a palavra. Acho que foi isso. Qual a tua love language e mudou com o tempo? Sim, absolutamente. Olha, eu sempre pensei, que a minha love language, ou seja, vou recomeçar, vou mudar um bocado o sentido desta resposta. A minha love language agora é muito touchy, é muito de abracinhos, é muito de é muito de beijinhos, assim, pequeninos, e eu não era nada assim. Aliás, eu abominava essas coisas, inclusive isto é uma coisa que eu ainda tenho, o meu irmão, por exemplo, a mim mais de abraços, de carinho, de love language do toque, e eu nunca fui muito assim, mas tenho percebido que sou. Sou uma pessoa muito de abracinhos, muito de toque, tipo um toque de mão, uma mão na perna, uma mão no ombro, um apertar de bochechas, porque eu sou essa pessoa. Yeah. E também de atos, tipo coisinhas pequenas, tipo um bilhete, uma foto de alguma coisa que me fez lembrar da pessoa, um pequeno presentinho. Yeah. Sou essa pessoa. Quem diria? Quem diria? Como é a tua rotina no dia a dia? Bem, eu acho que já respondi um bocado a isso naquela pergunta sobre a rotina do trabalho. Tento me levantar cedo, tento fazer o máximo de trabalho da parte da manhã. Depois, aqui em Turim, eu tenho tipo, ou fico em casa a trabalhar, ou vou para fora. E quando vou para fora, vou sempre para cafezinhos. Normalmente,
nunca fico no mesmo café de manhã e à tarde, mas vai que pode acontecer. E é um bocado essa a minha rotina, na verdade. Depois, se eu tiver assim mais tempinho ao final do dia, vou dar um passeio, dar uma caminhada, vou ver sítios diferentes que ainda não conheço da cidade, e é um bocado isso. Perdão, isto é assim, é magia do direto. Ah, mais, como te inspiras para ser criativa no teu trabalho? Já tivemos um episódio sobre criatividade e eu acho que na minha área, uma das coisas que ajuda bastante, pelo menos ajuda-me a mim, mas eu acho que posso dar isto como regra geral, com aspas, que é portfólio mental, biblioteca mental. Tipo, ver muitas coisas, consumir muitas coisas. Pinterest, tipo, ver, andar pela rua, olhar para as coisas que. Bem, eu acho que nesta área até é um bocado inevitável o fazer, mas tipo, olhar para, no caso do design, por exemplo, eu vejo muitos cartazes que são feitos, a estética que é utilizada, uh, gosto muito de ir às exposições, às vezes que até nem tem propriamente nada a ver com determinados projetos que eu estou a precisar de criar, mas que só o facto de eu ter ido, de ter visto linguagens estéticas diferentes ou ter visto comunicações diferentes, ver coisas. Tipo, e nem é preciso viajar, não é preciso, um simples passeio na boa. Eu acho que até falei disso no episódio passado. Ajuda a nós criarmos essa biblioteca mental para depois, quando formos aplicar um trabalho, nós vamos à bibliotecazita, isto pode-me ajudar, esta ideia. Eu acho que é isso. Criar biblioteca mental. Ter experiências, ver coisas novas, ver coisas diferentes. Conta o teu percurso profissional. Aí, olha, eu acho que precisava de todo um episódio para falar disto como merece ser falado, mas o meu percurso profissional, assim, muito rapidamente, vamos ver. Então, basicamente, como eu já disse aqui, eu sou licenciada em História da Arte, tenho um menor em jornalismo, que só isto também dava toda uma história. Entretanto, depois comecei um mestrado em reabilitação e conservação, virado muito para edifícios, mais até para edifícios, que depois não terminei. Eu gosto pouco de dizer nunca, mas dificilmente irei terminar algum dia. Ahm, e entretanto, depois veio a pandemia, eu sempre tive um pezinho nas redes sociais. Eu lembro-me que tive MySpace, tive Tumblr, tive blog, tive canal de YouTube até há bem pouco tempo. Ah, então eu sempre tive este interesse e este interesse acabou por me levar a saber mexer em determinadas ferramentas de edição, de criação de imagem, etc., que depois na pandemia ah, foram desenvolvidas porque eu tive tempo, na altura também estava desempregada, que é sempre ao povo, tempo para me dedicar de uma forma mais profissional, de tirar formações, de fazer cursos, etc, etc, etc. Depois eu sempre gostei dessa vertente mais de design, acabei por começar a ter pequenos trabalhinhos, a trabalhar em equipas, sempre de um modo voluntário, mas que de certa maneira já tinham pessoas que trabalhavam na área ou que eram designers e que me foram ensinando várias coisas e com o que eu pude aprender. Por consequência, fui já criando um portfólio que eu apresentava sempre nas minhas candidaturas de trabalho e, entretanto, consegui entrar na área, digamos assim, entrar no setor, ter um pezinho já no setor, e foi assim que comecei a trabalhar como designer gráfico e de comunicação, edição de vídeo, gestão de redes sociais, etc, etc, etc. E basicamente foi assim. Mas olhem, isto é tão, tão, tão redutor. Eu gostava mesmo de um dia vos contar todos os trabalhos que já tive. Ahm, Talvez um dia faça um episódio sobre isso, porque eu orgulho-me muito de dizer que sou uma self-made person. E todas as experiências que eu já tive, muito diferenciadas, acreditem. E um dia vou falar sobre isso aqui. Não sei, digam-me se acham que é uma boa ideia. Eu acho que sim, porque é mesmo muito engraçado. Principalmente para quem não me conhece tão a fundo, se calhar tem uma determinada ideia de mim. Saber aquilo que eu já fiz pode ser interessante.
Acho interessante. Ok. É a continuação daquela questão. Conta o teu percurso profissional, acho interessante porque mostra que podemos sempre reconverter para algo que nos faça mais felizes. Totalmente de acordo. Tu fazes o teu destino com as ferramentas que tens à tua disposição. Qual a tua peça de roupa preferida costurada pela tua mãe? Olha, parece que está ali, mas não me apetece ir buscar. Mas é que todo um conjunto de, de um tecido que é aquele, o pé de pulle, que eu acho que traduzido em francês é pé de galinha, pata de galinha, pé de pulle ou de galo, não sei, pronto, em preto e branco, pé de pulle preto e branco, que é aquele tecido Chanel, estou a perceber, e que eu vi uma vez na primeira temporada da Emily in Paris, então pedi à minha mãe para me fazer um igual. Basicamente é um blazer e uma saia calção feita disso. Tenho fotos desse conjunto no meu Instagram. Eu podia meter aqui uma foto, podia, mas vocês já sabem, este podcast não pressupõe edição, portanto não vou meter. Mas é esse conjuntinho que a minha mãe fez, eu gosto muito e é talvez o meu conjunto preferido, sim. Não vejo nadinha, sabem porquê? Porque eu tenho uma luz virada para aqui e tenho aqui o computador. Estou a usar óculos, mas não vejo nada porque estou meio encadeada. Qual foi o momento mais cinematográfico que viveste? Aquele que parece cena de filme. Oh meninas! Temos tempo para eu vos contar o meu verão de 2024. Ah, opá, mas foi um momento específico numa praia que ainda por cima estava completamente fora dos planos. Não era suposto irmos ali, em que tudo era cinematográfico. Tudo era cinematográfico. Ah, o horário, o sítio, tipo a própria praia, a companhia. Quem é que me fez esta questão? Mas sim, eh, qual foi o momento? Foi esse momento, no sul de Itália, no verão de 2024. Pronto. Não vou explorar, não estou pronta ainda para explorar aí, mas sim, já tive. Vocês já tiveram? Tipo, contem-me, qual é que foi o vosso momento mais cinematográfico da vossa vida? Quero mesmo vai saber, porque é bem visto, tipo, termos estes momentos em que romantizamos a nossa vida. Então, contem-me qual é que foi o vosso. Então, isto é um isto é um mal de, hum, não ter o microfone, por meio de momento está um cão a ladrar aqui em casa. Mas vamos continuar. Qual o teu pedido de pequeno almoço de todos ou quase todos os dias? Olhem, presentemente é uma taçona de cappuccins, um cappuccino bem grande e um cornetto com pistáquio. Mas eu também sou de fase. Eu sou de fase. Eu lembro-me de uma determinada altura da minha vida que era sempre papas da aveia, com tudo o que depois compõe, não é? Frutinhas e chocolate e não sei o quê. Depois tive uma temporada em que andava sempre a comer uma crepioca. Sempre, com manteiga de amendoim. Tudo isto é de fases. Presentemente, o meu pequeno almoço de eleição é croissant com pistáquio e um cappuccino. É isto. Que estereótipo sobre italianos no dating se revelou verdadeiro para ti? Olha, não é que eu tenha assim muita experiência, eu não sei o que é que vocês pensam, mas são bem diretos. São bem diretos. E eu não estou habituada. São bem straight to the point. No sentido, mas em todos os sentidos, ok? Não leve isto para o mal. São bem diretos. Isso na verdade eu gosto, porque ah, não temos de fazer aquele exercício de o que é que esta pessoa deverá estar a pensar, portanto, saber pelo que essa pessoa nos está a dizer, o que é que o outro pensa, é muito relaxante. É bué bom, são bem diretos. Mas também gostava aqui de deixar que
cria situações caricatas, porque às vezes quando alguém está a tentar alguma coisa e está a ser direto, aquilo que eu algumas vezes já fiz é fingir que não percebo italiano, ou que não percebi o que quis dizer. Isso ajuda. Mas, eu acho que um desses estereótipos, que depois eu vi que era verdade, talvez seja esse. Mas eu não tenho assim tanta experiência. Como nos conhecemos? Mais uma vez, uma questão da minha amiga Margot. Como nos conhecemos? Olha, se eu me lembro bem, eu não sei, eu vou ser sincera, eu não me lembro exatamente do momento, mas nós conhecemos porque trabalhámos juntas, antes daquela experiência traumática, trabalhámos juntas no turismo da universidade. Tu eras da equipa que já lá estava quando eu entrei, dos mais velhos. Hum, e eu, pronto, fui dos novatos que entrou, estavas tu para sair, e lembro-me que a minha primeira impressão de ti, olha, é engraçado porque foi exatamente a mesma primeira impressão que eu tive com a pessoa que eu depois do meu curso com quem eu me via dar melhor, que foi, primeiro é aquela cara de toda a gente me deve, ninguém me paga, mas depois, logo a seguir, no momento a seguir, foi tipo, esta pessoa é tipo pau, 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 tipo, comigo ninguém faz farinha, e não sei o quê. Portanto, curti logo, mas na verdade nós não tivemos assim muita interação, porque lá está, tu estavas de saída, eu estava a entrar, mas foi aí que nos conhecemos. E depois selámos o nosso amor para sempre, espero eu, com aquela experiência traumática. Qual é o teu filme preferido, Harry Potter, e porquê? Eu gostava de ser tão melhor e ter uma melhor resposta para isto. Espera, não, eu estou a confundir, porque o meu livro preferido é que. Enfim, o meu livro preferido é O Enigma do Príncipe. Espero estar a dizer o título de português em Portugal, porque eu consumo muito conteúdo sobre Harry Potter de criadores de conteúdo brasileiros, então às vezes posso misturar, mas o meu livro preferido é O Enigma do Príncipe, porque é onde eles exploram mais o romance, e os amores e desamores e não sei o quê. O meu filme preferido é talvez. Estou indecisa entre O Prisioneiro de Azkaban, pela estética, pelas coisas que nós ficamos a saber sobre toda a história, e o Cálice de Fogo, porque também sabemos bem, tipo, sabemos que existem outras escolas, vemos tudo sobre o torneio, também ficamos a saber mais coisas sobre a história, então é um bocado aí entre esses dois, mas talvez se eu tivesse de escolher, aquele que me marcou mais foi o Prisioneiro de Azkaban. Yeah, acho que é isso. Qual foi a crença que tinhas quando eras mais nova que foi totalmente abalada pelo teu crescimento e evolução? Se eu vos dissesse, se eu vos dissesse, eu acho muitas e tenho-as desconstruído, ou pelo menos estou a trabalhar nisso durante estes 2 anos. Mas se eu tivesse de enunciar uma crença que eu sempre tive, por muito que me custe admitir, e que já está quase completamente desconstruída, é que há etapas da vida, porque não há. Não há, não há, não há, não há. Ainda hoje vi um vídeo que o meu irmão me mandou a dizer, aos 30 anos Jesus ainda vivia com os pais e não tinha feito nenhum milagre. Hã, e não há mesmo etapas da vida. Tu tens de fazer aquilo que precisas de fazer quando achares que é o momento de as fazeres, basicamente. Por isso acho que essa eu sempre me quis mostrar muito desconstruída e muito, desapegada desses papéis que a sociedade nos põe, mas se eu pensar bem, eu sempre fui um bocado condicionada por essa crença de que até aos X anos eu tenho de ter isto, até aos Y tenho de ter aquilo, não sei o quê. E agora estou quase completamente desconstruída dessa crença. Yeah. O que te levou a escolher Turim como nova casa e como foi o processo? Comecei por dizer que ia ser totalmente honesta na resposta destas questões, não sei se estou pronta para o ser. Mas basicamente, olha, foi. Eu
trabalho em smart working, por isso eu era completamente livre para escolher para onde é que queria viver, aqui em Itália. E eu, à partida, já sabia para onde é que não queria ir. Eu não queria ir para Milão, porque eu quis ir aqui para a Itália, porque ah, queria uma certa italiani ai pá, não consigo dizer esta pergunta. Uma certa aura italiana, não é? Portanto, Milão não é opção, porque Milão, como dizem os meus amigos aqui, não é Itália. No sentido de que não há aquela Itália tradicional ali, é uma cidade muito cosmopolita, muito industrializada e tudo mais. Pronto. Depois, eu sabia que não queria ir para Florença, não sei se já disse isto aqui, porque eu amo Florença, mas quero deixar a cidade como aquela cidade para onde eu fujo sempre que quero fugir do mundo, inclusive, também não sei se já disse isto aqui, eu acho que sim, quando eu, ali no início de 2024, quando muitas coisas na minha vida mudaram, eu fiz uma viagem de uma semana para Florença, mesmo para decidir o que é que eu queria fazer da minha vida. Então sabia que não queria ir para lá. Também não queria ir para Nápoles, porque adorei Nápoles, amei Nápoles, e eu sei que nem toda a gente está preparada para esta conversa, mas amei Nápoles, só que sentia desde sempre muito nostálgica. E eu própria sou uma pessoa muito nostálgica, portanto era nostalgia a mais, assim, pelo menos para os primeiros tempos, talvez para os primeiros anos, portanto precisava de uma cidade mais fria, não literal, mas que no fundo também é literal, mas pronto. Então olhem, tenho imensos amigos em Cuneo, o que me dá, que é uma cidade aqui perto, o que me dá alguma segurança no sentido de se eu precisar realmente de alguma coisa. Tinha um concerto com a banda da paróquia da qual eu faço parte, aqui perto, nos finais de julho, e não posso ser hipócrita, também tenho de dizer que também foi uma escolha guiada pelo coração. Mas na verdade, eu acho que isto não faz com que a escolha seja certa ou errada. Porque eu acho que há muito aquele julgamento, e eu própria se calhar também o tenho, que é, ai, vais escolher ir para não sei para onde por causa de outra pessoa. Pá, sim e não. E na verdade, aquilo que eu me digo a mim mesma é: quem muda de país muda de cidade. Se eu por acaso não me adaptar, se eu não gostar, se por algum motivo me quiser ir embora, vou. Na verdade é isso, tipo, é isso. Para que complicar? Tipo, eu não tinha mais nenhum motivo para ir para outra cidade qualquer. Não tinha, tipo, eu não tinha motivo para escolher mais numa outra cidade. Ah, não tenho assim um grupo de amigos coeso noutra parte da Itália, porque os meus amigos está cada um na sua parte, então porque não tu ir? E basicamente foi isso. Acho que consegui ser 100% honesta, sem partilhar o que eu não quero partilhar. Ah, achas que os homens italianos comunicam de forma mais direta ou menos clara do que os portugueses? Eu acho que eu escolhi isto. Comunicam de forma mais direta. Comunicam de forma mais direta, em todos os sentidos, e acho que isso é positivo. Acho que isso é positivo. Acho que nós, enquanto cultura, digamos assim, somos realmente muito fechados e temos muito aquela coisa de, primeiro de tudo, não saber às vezes como expressar-nos, ou então ter medo de o fazer. Claro, há sempre exceções, mas eu estou a falar de uma maneira geral. E, e acho que isso é uma grande diferença e a resposta é sim. Sim, pronto. Comunicou de forma mais direta. Qual foi a maior surpresa cultural que encontraste? Olhem, eu acho que até agora ainda não tive assim nenhuma surpresa cultural. Muito sinceramente. Porque na verdade não é que eu descobri Itália agora. Eu não sei nem metade, nem sequer um terço das coisas sobre a Itália, sobre as suas várias culturas, que eu nem posso dizer a sua cultura, mas ainda não tive assim nenhum choque cultural porque eu já me permiti experienciar tanta coisa e conheço pessoas de tantos sítios que de certa maneira me fazem já ter esta habituação aos modos e costumes. Acho eu. Pelo menos não me estou agora a lembrar de nada.
Que coisas sentes mais falta de Portugal? Aí, uma torradinha com manteiga. Uma torradinha com manteiga, porque aqui não há. Quer dizer, eu posso fazer torradas com manteiga em casa. Opa, mas vocês sabem aquela torrada, aquela bendita torrada de uma pastelaria portuguesa, assim mesmo banhada em manteiga, isso e talvez umas queijadinhas de Sintra. Hum, mua. É das coisas que eu sinto mais falta. A nível de comida, talvez. Pois claro, as outras coisas banais, tipo os meus amigos mais perto e tudo mais. Mas sei lá, eu acho que ainda não estou nessa fase. Acho que ainda não estou nessa fase de nostalgia e saudades de coisas pontuais. Hum, hum. Qual a tua rotina preferida em Turim e porquê? Rotina preferida? É o pequeno almoço. Acho que é o pequeno almoço. Tipo, eu poder, claro que eu não faço isso sempre, mas dar-me ao luxo de ir assim a uma pastelaria toda fancy, pedir o meu corneto, pedir o meu cappuccino, adoro. Eu vivo para o pequeno almoço, acho eu. Vivo para o pequeno almoço, o resto do dia é treta. Que sério, que triste ser isto. Não, não é verdade. Mas, já, minha rotina preferida é a rotina do pequeno almoço. Levantar-me, ter aquilo que sempre foi o meu me time, porque eu levanto-me cedo para ter tempo para me preparar com calma, maquilhar, arranjar o cabelo e tudo mais. E depois o pequeno almoço. Priceless. Já tiveste algum choque cultural engraçado ou inesperado? Não. Olha, não tive. Talvez se eu quiser apontar assim a uma coisa engraçada que acho sempre piada quando fazem, é tipo limpar o prato com o pão. Inclusive eles têm uma expressão para isso, para esse ato, que eu agora não me estou a lembrar. Scarpella. Fare la scarpella. Acho que é isso, scarpella. Mas olha, não se vêem. Pronto, eles têm uma expressão e aqui é sinal tipo quase de boa educação. Tipo, eu gostei daquilo que comi, portanto vou limpar o prato com o pão. Isso para mim é priceless, devíamos todos adotar essa tradição. E se eu tiver de apontar assim alguma coisa engraçada, acho que seria isso. 3 sítios de visita obrigatória em Turim. Ok, muito rapidamente. Monte dei Cappuccini, onde podem ver o melhor foto de sol da cidade. Sim, da cidade. Também temos Superga, mas não é tão na cidade. Ou então, perdão, desculpa. Simplesmente ver Turim à noite, muito bonito. Então, Monte dei Cappuccini, obrigatório. Parco Valentino, muito bonito. Tipo, só o parque é bonito, mas depois também encontram lá esquilos, que são muito fofos. Então, muito habituados às pessoas. E Piazza San Carlo. Yeah. Se eu tivesse escolhido 3 sítios obrigatórios, Piazza San Carlo, Monte dei Cappuccini e Parco Valentino. Questo. Ah, como está a ser gerir a tua vida pessoal, trabalho e podcast numa nova cidade? Olha, é o que é. É o que é, sei lá, acho que estou a gerir bem. Acho que estou a gerir bem. Eu tinha muitos receios em relação ao trabalho que não é que as coisas não tenham acontecido, mas eu tenho sabido gerir de uma forma calma e de uma forma sensata e coerente. Vida pessoal também, também, no sentido que tenho aprendido muitas coisas sobre mim, sobre os outros, sobre o ser adulto. Podcast, olha, é o que é. Também às vezes já, outras vezes não há, vocês sabem, pronto, olha, às vezes giro, às vezes não giro. Isto também, desde cedo, que é uma coisa que é para não gerir, que é para ser gerindo. Estou a perceber. Então é isso, tipo, normal. Acho que não tenho assim nada assim de negativo a dizer. Perrengues normais da vida, de qualquer adulto. O que aprendeste sobre ti mesma desde que fizeste esta mudança? A estar comigo, que ainda não aprendi. Na verdade, ainda é uma coisa que eu estou a aprender, mas se eu tiver de apontar assim alguma coisa, a estar verdadeiramente e só comigo. Yeah. A não fugir de mim. Isto parece bem ter. E na verdade é muito imenso. E é difícil também, principalmente para quem nunca esteve habituada. Aprendi imenso, estou a aprender bué coisas. Estou mesmo a aprender bué coisas, meu Deus. Acho que aquilo que eu cresci desde que eu não só desde que eu mudei para aqui, mas que eu me mudei, e isto não tem mesmo nada a ver com outras pessoas, tem só a ver comigo.
tenho aprendido muitas coisas, mas particularmente aquilo que eu tenho de meter como principal e que tem a ver com a minha mudança para aqui é estar comigo, com tudo o que isso traz de bom e de penoso, porque não há coisas más em estar comigo, por amor de Deus. Ahm, Tens algum plano ou sonho futuro que esta mudança te inspirou a perseguir? Que inspirou a tens algum plano ou sonho futuro que esta mudança te inspirou a perseguir? Imaginem, o facto de eu estar aqui e aquilo que também me permitiu estar aqui, abriu-me um leque de possibilidades que não é que eu nunca tivesse pensado nelas, mas que não faziam sentido para a vida que eu tinha, para a minha primeira vida, como eu costumo dizer. Ah, não num sentido negativo, mas simplesmente não era para aí que eu estava virada e que agora se mostram como reais possibilidades. E sim, estão nos meus planos de futuro e tudo mais. Sinceramente, não quero partilhar porque, primeiro, limpar silvas, trilhar caminho e tudo mais, e depois então partilhar sobre isso. hum, mas, pá, yeah, se eu não quero partilhar, então não tenho mais nada para dizer sobre isso. Mas sim, sim, são coisas relacionadas ao eu ter vindo para aqui que se tornaram como possibilidades, então que se tornaram como projetos para o futuro, sim. Oh, sim, isso sem dúvida. Qual é a coisa que mais valorizas numa relação, romântica ou não? Eu ia dizer, não foi a primeira, foi a segunda coisa que me veio à cabeça e era a que eu ia responder, a segunda coisa, que é lealdade, mas comunicação. Aí faz toda a diferença, meu, faz toda a diferença. Eu já falei disto aqui mil vezes, 1500 vezes, eu vou sempre buscar isto, seja que tema eu traga para o podcast, eu vou sempre buscar isto. Comunicação. Comunicação. Eu senti-me livre para dizer à outra pessoa como me sinto, como é que aquilo que eu quero dizer e ao mesmo tempo saber que aquela pessoa também se sente livre para fazer o mesmo e que eu não tenho de estar a adivinhar. É muito bom. Comunicação é o essencial e eu cada vez percebo mais isso para todo tipo de relações e valorizo mesmo muito. Chegámos à última questão. Eu não sei quanto tempo é que este podcast, este episódio tem, mas finalmente chegámos à última questão. Qual foi o elogio mais marcante que já recebeste? Ai, santo mãe de Deus. Esperem lá. Eu, com tantas pessoas, não sou muito boa a receber elogios. Sabem, tipo, quando elogiam uma peça de roupa, ai que roupa tão gira, e vocês, a vossa primeira resposta é, foi bem barata, não sei, tipo, não interessa, agradece só. Sim, obrigada, tipo, agradece só o elogio que recebeste. Então, sou muito essa pessoa, não sei porquê, muito sinceramente não sei porquê, mas sou uma pessoa que ainda não sabe lidar muito bem com os elogios. E estar a pensar no elogio mais marcante que recebi leva-me para um momento específico. Então eu acho que o elogio mais marcante que eu recebi foi alguém que ainda não me conhecia bem dizer-me: "Então agora vou chorar na última questão", dizer-me precisamente isso, tipo: "Eu ainda não te conheço bem, Ana, eu ainda não te conheço bem, mas eu acho que tu és mesmo boa pessoa". Ui, pronto, tinha de acabar isto em bom, não é, em bem. Eu acho que isto é muito por aquilo que eu associo a ser boa pessoa e o quanto eu valorizo ser boa pessoa, então alguém dizer-me isto é realmente o maior elogio que me podiam dar e marcou-me mesmo muito. O elogio em si até, não o elogio em si marcou muito. E pronto, olhem, acabou, não é? 33 questões, chorei só na última, bem, não havia necessidade, mas pronto, uma pessoa tem sempre de se emocionar. E então é isto, olhem,
eu tenho bué medo que isto já esteja com 1 hora, portanto eu vou só terminar aqui. Espero que tenham gostado, deste episódio, do facto de eu ter feito assim algo diferente em vez de trazer um tema a fazer estas questões. Digam-me se querem que voltemos a repetir. Obrigada, obrigada, obrigada a quem mandou as questões, foi mesmo muito bom. Não foi um flop que eu estava mais ou menos à espera que fosse, e não foi, portanto, muito bom. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio, que eu não vou prometer quando é que será. Portanto, olha, muitos beijinhos. Nel cuore!